Agradar a Deus deveria ser o desejo de toda a humanidade, mas infelizmente o pecado faz o homem cada dia mais caminhar para longe de Deus. Mas o cristão, aquele que é nova criatura, aquele que nasceu de novo, junto com essa ressurreição em Cristo, deve nascer o desejo de agradar ao Senhor, de fazer aquilo que Deus quer. E duas formas temos de fazer isso. É fazer aquilo que Deus quer que você faça e não fazer aquilo que Deus quer que você não faça. E que tal então, através dos conselhos de Provérbios, descobrir hoje 7 coisas que Deus não quer que você faça? Então é isso que nós vamos ver em Provérbios para a Vida, aqui no Ligado na Palavra. Vamos juntos? Nesse 13º encontro aqui de Provérbios para a Vida, vamos meditar no texto de Provérbios 6, do versículo 12 até o versículo 19, que fala sobre as características de um homem que se inclina para o mal. O escritor de Provérbios chama esse homem de homem de Belial. É o homem que toda sua vida, todo o seu ser, todo o seu corpo se inclina para a maldade. Corações, língua, mãos, pés, todo o seu corpo trabalha para fazer a maldade. E esse escritor de Provérbios diz que essas são características de um homem vil, de um homem mau. Ele diz no versículo 15 que a destruição desse homem virá repentinamente, quando ele menos espera, subitamente. E aí ele faz um alerta, que essas características desse homem, elas podem perfeitamente fazer parte da nossa vida. E aí, como eu disse lá na introdução, se queremos agradar a Deus, nós precisamos saber o que fazer e também saber o que não fazer. E olhando para essas características aqui desse homem de Belial, esse homem mau, nós podemos olhar para a nossa vida, porque essas são características que precisam ser odiadas em nós, que nós precisamos buscar nos afastar delas. Precisamos olhar se em nossa vida, em nosso ser, há alguma dessas características e detestá-las, desejar que elas saiam de nós, que sejamos livres delas. Ele fala que elas são pecado, o Senhor reprova, mas ele destaca 7 características desse homem reprovável diante de Deus, e uma dessas características o Senhor abomina. Versículo 16 ele diz: 6 coisas o Senhor aborrece, que Deus não se agrada, e a 7ª ele abomina. Quais são as coisas que o Senhor não se agrada? O escritor de Provérbios diz que são coisas daquele homem que vão fazer mal a ele mesmo. E são pecados porque afrontam a Deus, mas são coisas que trazem mal para esse homem mesmo. E aí, irmãos, nós precisamos entender que o pecado, por mais devastador que ele possa ser para quem está ao nosso redor, a pior consequência quem colhe é o praticante. É aquele que pratica o pecado. Porque isso vai gerar nele um afastamento de Deus, porque Deus reprova o pecado. Então, ele diz aqui, olhos altivos, quer dizer, aquela pessoa soberba, aquela pessoa que vê todo mundo abaixo dela. Talvez você conviva com alguém assim, você perceba alguém assim. Mas esse alerta aqui, irmãos, não é para a gente simplesmente olhar ao nosso redor. É para a gente olhar para a gente e perceber se em nós não há alguma dessas características. Por isso que alguns estudos atrás eu falei que provérbios são ensinamentos, são conselhos, mais do que para serem moldurados em quadros ou repetidos por nós. São para serem vividos na nossa vida, para a gente colocar em prática. Então, observando, olhando para nós mesmos,
nós podemos ver, perceber se há em nós algumas dessas características que ele fala aqui. Então, olhos altivos, uma língua mentirosa. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Então, ele está dizendo aqui que Deus reprova, aborrece olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, quer dizer, quem vai contra a vida do próximo, quem atenta contra a vida do próximo, corrupção, né? Coração que trama projetos ímpios. Parece até que a gente está vendo desnudado à nossa frente o que tem acontecido ao nosso redor. E é isso mesmo, irmãos, a palavra é viva, ela se renova a cada manhã e é exatamente isso que nós percebemos hoje. Um coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. O que semeia contendas entre irmãos. Esse último detalhe aqui é que ele diz que o Senhor abomina. É a sétima coisa. Quer dizer, 6 coisas ele aborrece e a sétima ele abomina. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Ele não está dizendo aqui, não está estipulando que existe pecado grande e pecado pequeno. A gente não pode entender por esse lado. O que a gente precisa entender é que existem consequências para o pecado. E ele está dizendo aqui que o Senhor abomina, que é abominável aos olhos do Senhor, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Por quê? Porque isso aí, além de trazer o mal para o praticante, essa contenda gerada entre os irmãos vai levar os irmãos também a pecarem. Não é só algo que ele está fazendo contra si próprio, mas é algo que ele está levando outras pessoas também a caírem, a fazerem. E aí, esse é um pecado que tem consequências maiores. A Bíblia fala a respeito de colhermos aquilo que plantamos. Então, o que o escritor de Provérbios está dizendo aqui, que é muito mais grave ainda, aquilo que você leva, né, quando você, como podemos dizer, quando você é a causa da queda do seu irmão. Quando você serve de pedra de tropeço para a vida do seu irmão. Você semeia uma contenda, a partir daquilo ali, aquela contenda vai levar os seus irmãos a pecarem. Então, se a gente deseja agradar o Senhor, é ótimo saber o que não devemos fazer. Então, queridos, que a gente não tenha esses olhos altivos, essa língua mentirosa, essas mãos que derramam sangue inocente, que não trabalham para a maldade, um coração que não trama projetos iníquos, fica longe da corrupção. Estamos rodeados pela corrupção no governo, na vida diária, talvez no nosso trabalho, e às vezes a gente é tentado a usar a corrupção do próximo para justificar a nossa. Mas é normal fazer isso porque todo mundo faz. Eu também estou fazendo isso porque o governo rouba, os governantes, os políticos roubam, então eu justifica. E aí Salomão está dizendo aqui que a gente precisa nos afastar disso porque Deus aborrece, Deus não quer isso, Ele não aprova, é pecado. E a testemunha falsa, aquele que fala algo que é mentiroso, aquele que dá um testemunho falso a respeito de alguém, a respeito de algo, e o que semeia contenda entre irmãos, esse ainda colhe consequências maiores ainda do seu pecado. Então que estejamos atentos e que esses conselhos de Provérbios sirvam para moldar a nossa vida. É claro que a gente vive num mundo corrompido, mas que a gente não permita que esse mundo corrompido, a partir do nosso novo nascimento, continue sendo o padrão do nosso viver. Nós, como cristãos, precisamos ter o desejo ardente de agradar a Deus. E para agradar a Deus, é preciso romper com essas práticas do mundo. Esse homem abominável que existia em nós morreu. Esse homem abominável que inclinado para o mal, que fazia maldade, precisa ter morrido a partir do momento em que nós nos encontramos com Cristo, nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos.
Cristo faz de nós uma nova criatura. Então, querido, você, nova criatura, viva em novidade de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e fiquemos então ligados na palavra.